Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IanoCast. É um podcast para trazer muito mais entretenimento, a gente fala um pouquinho de tudo, saúde ocular, e hoje a gente vai estar aqui falando sobre a saúde da criança. Antes de tudo, eu queria que você se inscrevesse no canal, curtisse ali o canal e ativar o sininho para os próximos episódios aí, você tá ligado. Então hoje a gente está aqui com pessoas muito especiais aqui, que vai ser muito legal. Hoje tem muita coisa para falar, né? Então eu queria que cada um primeiro se apresentasse, né? Primeiro a doutora Lara. Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Lara, eu sou oftalmopediatra, trabalho no Hospital de Olhos Iano e cuido da saúde ocular das crianças. Ótima, eu sou a Maíse, sou pediatra, atendo na Clínica Precision e também cuido aí das nossas crianças. E eu sou a Bruna Medeiros, sou psicóloga, analista do comportamento e trabalho no Núcleo de Terapia Comportamental Diversa. Ótimo. Então, trabalho aí também com crianças e adolescentes, né? Infanto-juvenil. Isso. Então, hoje, assim, eu acho que o assunto é bem amplo, né? A gente falar um pouquinho das nossas crianças, né? Eu estava conversando um pouquinho antes aqui com a Bruna, porque, assim, eu não sei se é... Claro, um pouco pela informação, a gente tem a impressão, né, que parece que assim, a informação está tão rápida que às vezes a gente acha assim, nossa, como aumentou o número de crianças que têm autismo, né? Como aumentou, como está diferente, né, os adolescentes hoje, como essa geração é tão diferente, mas muitas vezes é porque antes a gente não tinha informação, né? Então, às vezes já existia muitas crianças autistas ou outras coisas, porque às vezes tudo é autismo hoje, né? E acaba que muita coisa influencia hoje no comportamento, né? Uma das coisas, assim, que tem muita influência, que eu acho, assim, que hoje está muito, principalmente depois da pandemia, é a questão das telas, né? Então, hoje, uma criança, né, qualquer, assim, claro que a tela é como se fosse uma babá nossa, às vezes, né? Tem momentos que realmente não dá, tem que usar a tela, mas claro que a gente tem que sempre, assim, com moderação, né? A doutora Lara, que é oftalmopediatra, né? Ela pode falar um pouquinho sobre essa questão do uso da tela, como que influencia em relação à questão da visão. Hoje eles classificam como uma epidemia, o principal, né? Principal oftalmologicamente falando, lógico. É uma epidemia de míopes, a classificação que eles usam hoje por conta do uso das telas. Aí os estudos vai, e aí eles pedem, conforme a idade, né, fazer X horas de uso. Quanto menor, menos horas de uso. Maior, a gente aumenta um pouquinho mais. 1 hora, 2 horas, no máximo 3, que a Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria prioriza, né? Mas, assim, é sempre um desafio. Porque a gente entende, né? Hoje a vida é muito corrida, não é desculpa. Eu sempre falo pro mamãe e pro pai. Como diz meu paciente da semana passada, tia, você é a tia que tira o telefone celular da gente? Eu falei, sou. Você acredita que eu sou? Assim, a vida é corrida, os pais responsáveis chegam em casa, estão cansados, eles querem ter um descansozinho e a criança tá ali. E aí muitas vezes o meio mais fácil de deixar uma criança sossegada é entregar um celular ou um tablet. Por quê? Porque a criança, ela sossega, na maioria das vezes ela sossega mesmo. Só que é o que eu sempre falo, gente, criança brinca com brinquedo, criança não brinca com tela. A gente tem que estimular a criança a brincar. Não só, eu não posso falar isso porque a minha área é oftalmo, mas eu acho que vocês vão saber melhor do que eu, com certeza. A parte comportamental altera muito, né? A criança não desenvolve tão bem. Então, assim, pra mim hoje, eu como oftalmologista, eu oriento por conta do óculos, da piora da qualidade de visão. Aí eu escuto algumas vezes e falo assim, doutora, mas não tem problema, é só colocar um óculos. Aí não é só colocar um óculos. Você tem que pensar que seu filho perde qualidade de visão quando você coloca óculos. Você restringe um campo de visão, a criança pode cair com esse óculos, machucar o rosto, o grau aumenta. E o grau às vezes aumenta muito, né? Aumenta muito. E assim, pra mim hoje, oftalmologista, eu tenho tanta criança míope, assim, coisa que tá aumentando mesmo. Pandemia aumentou muito a quantidade de criança que vem pra mim reclamando. E às vezes nem é só óculos, é uma dor de cabeça que as crianças criança de 3, 4 anos reclamando de dor de cabeça. Criança, muito. Por quê? Tela, usa demais. Aí eu sou a tia chata que arranca o celular de todo mundo. Eu sou mesmo. Mas a parte comportamental, acho que vocês podem falar melhor do que eu.
Porque essa questão realmente influencia demais, né? Eu acho que, assim, é muito mais prático, né? A gente, às vezes, dá uma tela ali, mas, realmente, assim, tem influência na visão, que é justamente isso, essa questão de grau. Às vezes, assim, não é... Às vezes vai ter 1 grau, 2 graus, mas às vezes vai ter 10 graus, né? Dependendo da criança, né? A progressão é bem grande. Então, é muito rápido essa evolução que a gente consegue, assim, evitar isso se for tratado ali, né? Tirar as telas, né? Sim. Da parte, assim, da pediatria, assim... O que você acha, assim, que, doutora Maísa, influencia a questão da tela ali na criança? É um assunto muito importante esse, né, assim, e o que acontece é que muitas vezes também as mães não têm conhecimento e acham que a tela é um auxílio ali para ela no momento. Então, às vezes eu pego mãe com um bebê ali de 3 meses e falo assim, nossa, doutora, eu deixo ele em frente ali à televisão 30 minutinhos porque eu consigo fazer alguma coisa. Aí é onde eu vou orientar. Falo, mãe, olha só, não pode, né, fazer uso das telas. Então, a pediatria hoje em dia, a gente faz essa orientação, né, do uso de telas, porque realmente as pessoas não têm noção da gravidade, do que pode causar de dano nessa criança. E não é só a questão da visão, né, é um ciclo. Então, tem a questão da visão, como a Lara falou, tem alteração comportamental, alteração no sono. Se os pais soubessem o tanto que a tela influencia no sono da criança, né? Aquela luz ali azul, né, do celular, tablet, até mesmo da televisão, bloqueia a produção de melatonina e essa criança não consegue induzir no sono. Então, é aquela criança que tem mais dificuldade em relação a dormir. Então, é uma criança que vai evoluir com mais irritabilidade, porque eu não durmo bem. Eu vou evoluir com uma alteração comportamental. Eu não tenho aquela cascata de hormônio, né, gerando ali tudo que o nosso organismo precisa. E vai começar a ter alteração comportamental. Aí vem a baixa tolerância à frustração. Exatamente. Vem uma das queixas para mim. Meu filho tá com algum transtorno comportamental. A primeira pergunta que eu falo, quanto tempo de tela está ficando? Aí os pais fazem, cri. Porque nem eles conseguem contabilizar a quantidade de tela que o filho está. Muitas vezes acha que é 30 minutos, que é um momento onde o pai vai chegar em casa, fazer alguma coisa, o outro, a mãe, para realizar uma atividade. E quando eu faço a somatória, é um tempo extremamente longo. E muitas vezes eu retirei a tela da criança, o comportamento da criança transforma. Então, assim, realmente é algo que chama muita atenção, porque nos dias de hoje a gente sabe da rotina dos pais, mas a gente precisa estar em alerta de quanto os nossos filhos estão usando a tela e se realmente isso está causando algum dano comportamental, de sono, né, ou algum outro transtorno comportamental também nessa criança. Então, realmente a gente precisa ficar muito de olho. E Bruna, você acha que depois da pandemia, porque assim, a pandemia foi um marco, né? Essa questão de uso de tela, né? Tanto tecnologia, outras coisas, mas assim, a gente se viu na oftalma, assim, isso foi, assim, marcante. Boom, né? Depois da pandemia, aumentou muito o número de crianças míopes, justamente por causa do uso da tela. E na parte da psicologia, assim, você acha que mudou alguma coisa no comportamento das crianças? Eu acho que a gente tem 2 contrapontos que a gente pode fazer e até mesmo uma análise para a gente entender como que a gente chegou aqui, né? Porque eu penso assim, ó, foi um boom? Foi uma coisa do nada? Ou foi uma coisa progressiva que a gente consegue observar ao longo do tempo, né? Quando a gente fala do uso de telas, a gente está falando de uma alternativa que a família recorre para que aquela criança não dê tanto trabalho naquele momento ou para que eu consiga fazer uma outra coisa. Isso vocês pontuaram muito bem. Só que a gente parte de um princípio que os pais acreditam fielmente que eles precisam entreter os seus filhos o tempo todo. E a criança, gente, ela nasce com esse intuito, essa busca natural, intrínseca dentro dela de explorar o mundo. Então, quando você coloca uma tela na frente dela, você está apresentando para ela um outro mundo que está ali dentro daquela tela que é enorme. E se você deixar ela ali dentro,
A gente mesmo, quantas horas o dedinho não vai aqui? Não sei o de vocês, não vou nem mostrar pra câmera, mas se a gente fizer assim, ó, a gente vai ver os dedinhos mais tortinhos, porque é o jeito que segura no celular. Sim. Agora imagina uma criança que tá ali naquele momento de descobertas e que as telas são, sim, um passaporte para um universo lúdico incrível. Porque quando eu leio um livro, os fogos, eles não pulam na minha cara. Mas no desenho que eu tô assistindo, eles pulam, eles cantam, eles brincam, eles dançam. E aí a gente está colocando uma criança ali que, em vez dela imaginar aquilo e desenvolver a criatividade dela, ela já está vendo uma coisa pronta. E vocês entendem que isso é bom, mas isso também é ruim. Em que pontos que isso é ruim? Aí eu trago essa provocação para vocês. Quando eu era criança, o boom foi os anos 2000 e foi computador. E eu me lembro de ouvir e ver na TV as mesmas discussões que a gente está tendo aqui agora. Ah, mas o computador vai fazer mal, e a criança vai ficar cega, e a criança vai isso, e o computador era, assim, o mal do século. E aí, eu converso com os meus pais, converso com os meus avós, e a TV foi a mesma coisa. Porque quando aquele item se tornou algo que existe dentro da casa das famílias, quando se tornou um utensílio na casa das pessoas, foi um boom também. Então, eu acho que são repetições que a gente tem. Então, a TV teve esse boom e teve os cuidados. Eu lembro de quando eu era criança falar: menina, não assiste a televisão tão perto desse jeito, vai estragar suas vistas. A gente não tinha os nomes na época, né? Que era aquilo que a gente estava conversando. Não se falava tanto, não se tinha tanto conhecimento. Vai estragar as vistas. Hoje em dia já existem um monte de pessoas que falam que não tem nada a ver e tal. A gente sabe que uma coisa ou outra tem. Então, acho que a gente precisa encarar as telas como um avanço que vai acontecer. Não sei se vocês já viram no Instagram de vocês a quantidade de coisas que a inteligência artificial está fazendo hoje em dia. E a quantidade de profissões que estão tendo que se rebolar para continuar no mercado e entender que a inteligência artificial está tomando uma parcela desse mercado, seja na arte, seja na saúde, porque é muito fácil a gente entrar num bate-papo e falar: gera uma dieta para mim, não é? De dicas de saúde mental, várias. Tô com depressão, o que eu faço? E aí... E é incrível, né? É incrível, é um negócio, assim, que a inteligência artificial, eu acho, assim, que realmente é o futuro e é um negócio, assim, que você fica até com medo, né? E aí, por assustador. Exatamente. Na hora que você pensa, já chegou lá. Falou: ué, mas eu não coloquei nada, como que já tá ali? E por que eu tô trazendo a inteligência artificial? Porque é a nossa perspectiva de futuro. Sim. É uma coisa que hoje é nova, mas daqui a 10 anos, ela já vai ser ferramenta de trabalho. Vocês entendem que quando a gente fala de celular, para nós, hoje em dia, eu tenho certeza que na clínica de vocês é igual é na minha. A gente resolve tudo no celular. Uma declaração eu faço no celular, um laudo eu faço no celular. Não é? Às vezes um atendimento online você faz no celular. Já é ferramenta de trabalho. Celular, há 10 anos atrás, ela não era ferramenta de trabalho. Hoje o computador é impossível. Tem pessoas que têm o salário, têm os vales e têm a taxa de uso do computador da pessoa, porque ele precisa do computador dele para trabalhar. Então, quando a gente fala do uso de telas, a gente precisa entender que a gente está caminhando para uma realidade onde as telas elas vão ser recurso, onde não vai existir um ambiente que não tenha telas. Então, às vezes, a gente está falando de remediar, de tratar aquilo que a gente estava conversando, né? A gente está muito preocupado em tratar e a gente não está pensando em prevenir. Como prevenir? Porque hoje as telas, elas são isso aí, né? E daqui a pouco, o trabalho é na tela. Eu não sei as crianças de vocês, mas na escola, às vezes, é a matrícula e um notebook. Vocês já viram assim? Já. Eu já vi também a matrícula e o tablet. E aí tem o ambiente aula, onde a criança faz a tarefa lá dentro, onde os pais acompanham, os pais são notificados das coisas que estão acontecendo na escola. Então, vocês estão vendo que isso é uma realidade? E aí eu fico pensando nisso, assim. Concordo, a gente tem que se preocupar com a quantidade de uso de telas. Por isso que hoje existe esse transtorno, que é uma dependência de telas, onde essa criança vai desenvolver esse comportamento agressivo, essa baixa tolerância à frustração. O que é a baixa tolerância à frustração? Qualquer coisa, por menor que seja, é irritadiça. Por quê? Porque a criança está ali o tempo todo, sentadinha, pleníssima, não está sentindo dor, não está sentindo calor, não está sentindo frio, não caiu, não machucou, não ralou o joelho.
Então, na hora que ela sai daquilo ali, qualquer coisa que seja estranha, ela vai assustar muito. Aí, o problema é a birra. Não sei nos consultórios de vocês, mas não, é a birra. É a birra, é a birra, é a birra. Às vezes, a birra é a única forma que a criança está sabendo se comunicar de uma coisa que ela não conhecia. Se expressar, né? Se expressar. Chamar a atenção. Oi, tô aqui. Eu acho engraçado isso, mas porque os pais falam assim, eu tenho certeza que é pra chamar a atenção. E eu respondo, eu também? Não é. Eu também falo, com certeza é. Porque ele não sabe falar, olha, estou sonolenta. Você não vai falar isso, não vai falar. Não. E muitas vezes também acontece o contrário, né? Os pais estão com uso excessivo de telas e a criança tá, mãe, pai, Exatamente. mãe, pai, até que a criança Muitas se vezes, explode, né? Então a gente também tem os dois extremos, né? Então assim, Exato. o que a criança também está vendo dos pais com o uso das telas. E a Se gente espelham muito, né? E se espelham muito. E muitas vezes a gente chega em casa, falo por mim, eu tenho que responder paciente, eu tenho que resolver coisas, e a gente fica ali, ó, no celular, e eles estão vendo. E o que eles querem, o que eles querem não, o que eles fazem, né? Eles são nossos espelhos. Eles vão repetir. Se meu pai Exatamente. faz, minha mãe também faz, né? Então a gente também, às vezes, tem que se policiar pelo uso das telas, até pra gente mostrar para os nossos filhos, né? Agora, a Bruna tocou num assunto aí da inteligência artificial, que é algo que, gente, a gente não tem como fugir. A gente não tem como fugir das telas. A gente vê pela capacidade de uma criança hoje em realizar qualquer coisa nas telas, né? Coisa que a gente hoje tem uma dificuldade. A gente passou por esse processo de adaptação, de pegar tudo isso da tecnologia, ainda vai vir mais. As crianças hoje já nascem Com o dedinho nesse ali, ó. dedo, já dedinho sabe já pra tá onde passando. vai. Aí você fala, meu Deus, como viu, como aprendeu, né? Porque a gente tá ali do lado o tempo todo. E é a profissão do futuro. É a profissão do Por isso que futuro. não pode ser extremista, né? A gente não Exatamente. pode ser 880. Muitas Exatamente. vezes assim, a gente fala, não, é proibido, meu filho até 3, 2 anos não vai ver tela nenhuma, Não não com vai você, ver né? televisão, não vai... Porque sempre né? tem alguém pra apresentar. Então, até ontem uma paciente falou isso pra mim. Ela virou assim, olha, meu filho tem 12 anos e eu não vou dar celular, eu vou segurar até onde eu puder. Só que todos os coleguinhas dele na sala dele, ele vira pra mim e fala, mãe, todo mundo tem celular, menos eu, por que eu não posso? Aí eu falo assim, mãe, vou te falar, realmente, se a gente for pensar em saúde, ocular por conta da minha área, né? Mas no geral, quanto menos, melhor, ok? Mas a gente não precisa ser tão extremo assim. Você pode dar um celular pro seu filho e você controlar a hora de uso. Sim. Porque o problema maior é o uso desenfreado. Que aí você deixa uma criança que senta no sofá às 7 da manhã e vai sair quase 7 da noite o tempo inteiro no tablet, no computador, no celular. Não, isso não é saudável. Mas o extremo também eu acredito que não seja legal. Porque ele tem que estar ali no meio dos amiguinhos, ele tem que interagir, eu penso, sabe? Sim. Então, assim, tudo com moderação, bem orientado, acho que é válido, entendeu? O problema maior é que todo mundo trabalha, né? Aquela coisa. Os pais trabalham, às vezes não tem tempo para poder ficar orientando os filhos. E aí, funcionar em casa muitas vezes não dá conta também de fazer controle. Tudo isso é um meio complicado, a gente entende, porque a gente é profissional, a gente é mãe, a gente tá dentro de casa, eu entendo todos os lados, porque a gente também é gente, né? Mas o controle de telas, infelizmente, pra mim, pra área oftalmológica, é bem importante. Ainda mais no histórico familiar positivo de miopia. Isso complica bastante. Então, a qualidade de visão... Eu sempre falo pros meus pacientezinhos e pros pais. A tia tá fazendo isso não é porque a tia é chata, é porque a tia precisa, não tem outro jeito. Pro seu bem, né? Eu também sempre puxo por esse lado e tento explicar para a criança de uma forma lúdica, né? Muitas vezes eu até sento com a família, ajusto rotina, vamos limitar um tempo, né? Porque aí a família consegue entender
quanto tempo, qual horário, porque às vezes a rotina tá tão ali desajustada que ela não consegue entender. E ainda muitas vezes os pais não estão em casa. A gente não sabe como os filhos estão se comportando, né? Ainda tem toda essa questão. E a Bruna tocou num outro ponto aqui que eu vou retomar pra gente um pouquinho. Na nossa idade, da época da televisão, né? Que não tinha as telas ainda, a gente esperava o desenho. Então, a gente tinha aquela ansiedade, aquela expectativa de que 9 horas ia passar o desenho. Então, era o tempo todo, mãe, que horas são? Mãe, que horas são? Você sabe que tinha um desenho que eu gostava de assistir, acho que é por isso que eu gosto de acordar cedo. Era 6 horas da manhã. Eu acordava morrendo de sono, porque eu sabia que passava 6 horas da manhã. E eu lembro, assim, eu tenho aquela lembrança, assim, que eu lá, sentada na sala, morrendo de sono, mas eu queria assistir. E era aquele horário que eu conseguia assistir, porque depois ia para a escola, ia fazer as outras atividades, e era só naquele horário que dava. Então, essa questão da não ter frustração, né? Eu acho que talvez isso agora, realmente, é uma coisa assim que a gente estava conversando antes, que eu tenho a impressão que mudou muita coisa, né? Até não só em criança, mas nos adolescentes, esses adultos jovens, né? Que foi mais nessa época mesmo, assim, da tecnologia. O que falta é isso, a pessoa não consegue aguentar um estresse ali, né? Sim. Às vezes até eu acho assim, que eu sou meio rígida assim, às vezes com a minha filha, que ela fala assim, não, eu me machuquei. Eu falo assim, você tem que sentir um pouco de dor. Fala assim, o que tem? Eu mostro ela esses dias, ela ralou o joelho. Falou, não, tá doendo demais. Eu falei assim, olha aqui meu joelho todo ralado. E você viu eu chorando? Falei, tá cheio de cicatriz, eu caí também. E assim, tem que dela, mas eu tenho que... Você fala, você tem que passar, porque você vai passar por coisas muito piores que isso, e você tem que sentir isso e pronto, não tem problema, né? E eu não sei se, assim, claro, como mãe é difícil a gente, né, saber lidar, eu não sei se... O que às vezes, assim, hoje, né, como... A minha preocupação é isso, vai chegar e ser um adolescente assim... Né, sem sofrer, né? Não pode sofrer porque qualquer coisinha já estou em depressão, já... Essa parte realmente que eu fico muito curiosa pela parte comportamental. Porque, assim, o que me assusta hoje dentro do meu consultório é uma criança... Gente, criança... Você toma eu tenho que perguntar para todos, né? Alguma medicação de uso contínuo? Aí antidepressivo. Gente, criança, 9 anos, 10 anos tomando antidepressivo. Na minha época, ninguém tomava. É porque não tinha diagnóstico, é porque agora resolveu todas as crianças ficarem frustradas e tomar remédio. Como é que é? Eu vou devolver sua pergunta com outra pergunta. O que é mais fácil? A gente sentar e conversar sobre o problema ou 2 gotinhas? O que você acha mais fácil? As 2 gotinhas é mais fácil, não é? Mas a gente não resolve o problema. Exatamente, é uma das coisas que até os pais questionam e chegam às vezes pedindo, né? Doutora, você não pode me passar um medicamento? Aí eu vou contornar toda a situação, porque a Bruna tá aqui, vamos falar em 90% das crianças não tem necessidade de uso de medicação. A maioria desses, vamos falar em geral de transtornos, né, comportamentais, são resolvidos em conversa, em terapias, né? E isso é mais difícil. Dá mais trabalho. Dá mais trabalho. E você tem que se envolver, né? E tem que envolver não é só a família, tudo que tá ali no meio da criança, todo mundo que convive ali no meio da criança. Então isso dá muito trabalho. E as gotas é mais fácil. Então, por isso que você tá vendo hoje, e não é só você, acredito que todos os médicos hoje que lidar, médico e toda a equipe multidisciplinar também, que ali trabalha com criança, assusta com a quantidade de uso de medicamentos. O que eu vejo no meu consultório, lógico, não vou generalizar, lógico, não é todas as crianças. Eu falo assim, olha... Pra sua idade, a tia vai recomendar que você use 1 hora de tela por dia. E televisão? A televisão a tia não liga, tá? Porque a tia, tá? Você pode falar com o pediatra. Olha, jogando a culpa pro outro. Você vai com o pediatra, a televisão. A outra tia, que é mais brava que eu. A televisão a tia não liga, porque a televisão é grande, é longe, você tá lá atrás. Agora, o pequenininho perto, que é o danadinho do celular, tablet, computador, a tia liga. É 1 hora, às vezes 2, às vezes 3. 3 é o meu limite. Aí a criança sai. Gente, tem umas, lógico, não são todas, não tô dizendo. Aí eu falo assim, mas
Fora de casa a criança faz isso, mas dentro de casa. Sai batendo porta, bate o pé. Eu não vou usar. Eu vou usar o tanto que eu... Tipo assim, e eu fico assustada. Porque eu sou como mãe, eu tento ter eu como mãe, em casa eu ponho limite. Eu tento educar. Acredito que todo mundo queira fazer isso também, né? Lógico, ninguém quer uma criança com comportamento ruim. E aí eu fico pensando... será que é da criança por conta do uso excessivo de telas? Ou é o pai e a mãe que não dão limite? Ou é os dois? Ainda tem essa questão, né? Hoje a Bruna também vai saber me falar sobre isso também. Eu acho que uns 5 anos para trás, depois que entrou muita questão da disciplina positiva, voltando a falar, não sou extremista, mas a gente tem que ter sempre um olhar com muito cuidado, porque cada criança é única. Não dá pra gente estabelecer um tipo de comportamento ou um tipo de limite ou um tipo de educação generalizada para todas as crianças. E uma das coisas que tem me chamado a atenção também é a questão do não, né? Teve um boom aí, né? Eu acho que vocês também, como mães, a gente não pode falar não para os nossos filhos. Opa, mas eles vão receber não quando chegar na adolescência, quando chegar na vida adulta, e como eles vão saber se comportar em relação a isso. Então hoje a gente vê muito adolescente com reflexo disso daí. E os pais têm dificuldade em falar não. Muitas vezes pela ausência em casa, os pais acham que tem que compensar tudo e não dizer não pro filho, né? Então essa questão comportamental, esse limite até onde eu vou, também hoje ficou muito difícil para os pais entenderem como eu educar, o que falar, como fazer, né? E é uma das queixas que a gente vê no consultório hoje, no dia a dia. Eles chegam, às vezes, marcam a consulta e falam, doutora, eu não tô sabendo lidar com as birras. E aí, quando você vai resgatar, que você vai puxar, tem uma alteração comportamental e uma dificuldade dos pais em como eu vou agir diante dessa situação. E, gente, não é receita de bolo, não adianta. A gente estaria riquíssima se fosse, né? Exatamente. Eu tinha aberto um podcast só pra vender minha receita de bolo. Só isso, exatamente. Então, é difícil? Não é fácil. Colocar limite é difícil. Dizer não é difícil. Ninguém gosta de receber não, mas nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos. A gente precisa ensinar sobre limite. A gente precisa ensinar o porquê do não. Talvez não é como nós recebemos. Não, não pode agora. Meu filho, engole o choro. Engole o choro. Não faz. Mas a gente hoje já sabe lidar com uma situação diferente, explicando o porquê não pode realizar, e isso se torna mais leve, muito mais leve, tanto para a criança na parte dele entender a situação, né? Como para os pais. Muitas vezes, eu vou usar até o exemplo da minha filha, eu morei em casa de escada. E minha sogra mesmo ficava super preocupada. Meu Deus, essa menina vai cair e que não sei o que. Eu falei, ela vai cair comigo. Vamos lá, sobe, desce, sobe, desce. Tá vendo se você fizer isso aqui você vai cair? Então a gente precisa mostrar também para os nossos filhos as dificuldades. Que eles vão se machucar e tá tudo bem, né? Então a gente precisa mostrar o limite, mostrar isso para eles. Às vezes de deixar eles descobrirem sozinho é mais difícil, mas se a gente estiver ali junto, do lado, mesma coisa a questão de piscina em casa, né? Gente, a gente precisa mostrar para os nossos filhos aquilo que é difícil, aquilo que é perigoso, e muitas vezes a gente faz o quê? Regride. Né? Então isso é uma coisa também que é onde a gente entra no limite, é onde a gente entra em dizer não. Você está dizendo não, mas você está mostrando com um outro formato. Então o entendimento dessas crianças é completamente diferente. E muitas vezes os nossos pais causavam um bloqueio na gente, né? Então, não, você já ficava tensa. Hoje não, hoje uma criança de 3 anos, ela te desafia, ela te pergunta, mas por que eu não posso? Né? Então, assim... A minha filha virou assim pra mim, falei, Heloísa, é a última vez que eu te falo isso. Ué, mamãe, é só parar de falar, então? Falei, o quê? Se é a última vez, pode, é a última vez que eu vou te falar isso. Ai, mamãe, então só parar de falar? Ela tem 3 anos, né? Porque ela falou pra mim, eu tinha 3 anos. Eu falei, quê? Eu falei, não, minha filha, não é assim que funciona. Aí, é um desafio sempre, porque criança hoje, como diz
um paciente meu, nossa, parece que as crianças hoje estão tão rápidas, estão tão evoluídas, a tecnologia traz tanta informação que a criança parece que já sai pronta da barriga. Uma coisa assim, até onde você acha que isso é bom? Bruno? Isso o quê? Os nãos ou a criança se desenvolver? Desenvolver a criança tão rápido. Entendi. Deixa eu voltar nisso que a Maísa falou e que vocês estavam conversando sobre os nãos. Eu acho que tem um outro lado mais dessa questão do porquê que os pais têm tanta dificuldade de dizer não. É porque quando eu digo não, eu não consigo muitas vezes lidar com a resposta do não. Porque às vezes a resposta do não é um trem que vai voar na parede, não é? E aí a gente entra no que a gente entende hoje, eu trabalho nessa perspectiva, que é da educação neurocompatível. Uma criança de 3 anos, ela não vai virar para você e vai falar assim, eu fiquei muito chateada com isso que você falou. Ela não tem essa maturidade emocional de nomear sentimentos. Ela vai chorar, ela vai tacar o tablet, ela vai puxar o seu cabelo. E aí, qual que é a resposta do pai? Para de chorar, fica quieto, que não sei por quê. Você quer que eu vou ir? Então, a gente tem dificuldade de acolher as crianças nessas emoções. E quando a gente está falando de parentalidade, de pai e mãe, porque até agora a gente só falou de mãe, vamos introduzir os pais nesse processo, né? Eles têm uma função muito importante na vida das crianças, que é a função continente. O que um continente faz? O que o nosso continente faz? Ele abraça os países, certo? Então, vocês já viram quando uma criança vai conhecer uma pessoa nova? Que ela fica ali escondidinha atrás da mãe. Aí, qual que é a primeira reação dela? Essa é a tia fulana. Qual que é a primeira reação da criança? Ela olha para a mãe dela. Sabe por quê? Porque a mãe dela é que vai dizer com o olhar. E isso não é uma coisa que a gente faz pensando. Se é uma pessoa boa, se não é. Aí a mãe fala, filha, é a tia Sandra. A criança, oi, tia Sandra. Não é? Então, muitas vezes, os adultos é que não estão tendo a maturidade emocional de acolher as emoções dessas crianças e receber isso e significar, dar significado. A gente fala muito na psicologia, ressignificar. E as pessoas ficam tipo, o que é isso? É mais um mindset? Que tudo é mindset. Não é mais um mindset. É dar significado para aquela situação. Então, a sua filha caiu e machucou. Eu entendo que tá doendo, dói mesmo. Quando eu me machuco, dói também. Você tá vendo essa cicatriz aqui? Foi uma vez que eu caí e machuquei também. Nossa, doeu tanto, mas passou. O seu vai passar também. E eu vou estar aqui. E tá tudo bem sentir dor. E a gente, às vezes, parte de um princípio que a criança não pode ser frustrada. Que ela não pode ficar triste. Eu já ouvi em lugares profissionais falarem assim, as emoções boas e as emoções ruins. Aí eu amei aquele filme Divertidamente, porque o principal objetivo dele é mostrar que a tristeza, ela é muito importante. Gente, eu não sei vocês, mas quando eu tô frustrada, eu preciso chorar. Porque se eu não chorar e não colocar aquela frustração pra fora, vai ficar um trem aqui, que não vai passar. Agora, a gente que é adulto, que conhece o nosso corpo, percebe. Imagina uma criança que ela não conhece. Então, eu acho, ó a psicóloga achando, eu acho que essa questão do não saber acolher as emoções também impede os pais de dizerem o não. Com certeza. E aí, sabe, minha hipótese do porquê que a gente tem tanta dificuldade disso? Porque a gente também não foi acolhido. Eu tenho certeza que às 4, se a gente sentar e lembrar da nossa infância, a gente vai falar, mas ninguém me abraçou quando eu caí e ralei. Então, às vezes, é sobre a gente ressignificar, dar significado novamente para as nossas próprias experiências da infância, para que a gente não replique com os nossos filhos as microviolências que a gente viveu. Muitas vezes a criança é silenciada. Gente, como eu já ouvi, criança não tem que querer. Criança não tem que querer, criança não tem que querer. Como assim criança não tem que querer? Aí por isso que a gente assusta, Sandra. Porque aí a criança vira pra você e fala assim, mas eu quero. Aí a gente pensa, mas eu não queria. Você ouviu que você não podia querer. Não é, muitas vezes, esse processo? Sim. E a gente tem muita dificuldade de dar aquilo que a gente nunca recebeu. Por isso que trabalhar com crianças é trabalhar com os pais. E eu sei que vocês duas sabem disso. Porque não adianta você passar a receita pra criança e falar, olha, faz isso aqui.
É muito mais, né? A minha frustração dentro de um consultório oftalmológico é quando eu falo assim, eu oriento, aí a mãe vira assim com uma criança de 4 anos. Tá vendo, Maria? Você tem que fazer isso. Aí eu falei, não, mas aí você vai orientar ela, né, mãe, dentro de casa, porque ela tem 4 anos, ela não vai saber fazer tudo que eu acabei de te explicar. Tipo... Mas ela não vai estar em casa com a Maria. Mas aí ela tem que orientar alguém, não tem? Porque assim, vamos lá. Eu passo uma série de orientações. Aí o pai joga a responsabilidade toda em cima da criança. E isso me frustra como profissional. Porque eu olho e falo assim, mas mãe, ela é uma criança. Você tem que orientar ela. Tá vendo? Você tem que usar 1 hora de tela que a tia falou. Você tem que usar 2 horas de tela que a tia falou. Você escutou? Aí eu, mãe, mas normalmente eles não me escutam quando eu falo assim. Eu acho que em casa tem que dar uma orientada melhor. Com trabalho, né? Hoje em dia todo mundo trabalha em horário comercial e deixa a criança em casa, ou com funcionário, ou com algum outro responsável. Mas eu fico muito chateada. Imagina a criança. Porque eu falo assim, ela não tem idade pra entender isso. Exatamente. Ela não tem capacidade de fazer esse controle todo. Exatamente. E a gente tem que estar ali, né, Susan, pra poder estar junto. Eu trabalho também em horário comercial, eu entendo tudo isso, tá? Nós somos pessoas também normais, que infelizmente, ou felizmente, talvez, eu não posso estar o dia inteiro dentro de casa, eu trabalho em horário comercial, eu tô em casa praticamente só à noite. Mas, jogar a responsabilidade toda pra criança, eu fico muito chateada com isso, dentro do O consultório. tratamento é muito mais com os pais, né? A família toda, né? Sim, Já não só os sim, pais, sim, né? Sim. Quem que é a rede de apoio dessa família? É o que eu ia falar. E novamente, não é só os pais, é quem é a rede de apoio, porque muitas vezes os pais estão ausentes. Então, às vezes, a gente precisa informar, às vezes a gente precisa falar e perguntar quem vai ficar com a criança durante o dia para realizar essa atividade. E por que essa pessoa não tá aqui na consulta? Exatamente. Né? Então, são pontos muitas vezes que a gente precisa. A introdução alimentar é ótimo que eu falo. Traz quem vai ficar com a criança, quem vai dar comida para a criança. Não adianta nada eu te explicar tudo se não é você que vai realizar, né? Então, as pessoas também precisam entender. Hoje no consultório eu já recebo N babás, avós. Às vezes a anamnese da isso, criança vai ser com a babá. Isso é ótimo. Sem dúvida. Com certeza. E isso é ótimo para mim, porque eu consigo direcionar, né, aquilo que a criança precisa realizar para aquela pessoa que vai fazer. Não é que a mãe está ausente, é a realidade, né? E muitas vezes aquela mãe também não gostaria de estar passando por isso, mas é a realidade dela. Então a gente precisa tranquilizá-la, acolher. Eu acho que a gente precisa acolher muito essas famílias, né? Sim, isso é importante. E a gente entender esse processo, porque muitas vezes um tratamento deixa de ser realizado porque os pais viram e falam, eu não consigo fazer. Mas às vezes tem um terceiro que pode te auxiliar. Então, a gente precisa ter esse feeling ali também e perceber na hora dos atendimentos, da consulta e trazer isso para as famílias. Porque, às vezes, os pais estão tão ali pensando só naquela situação e que não vê um campo, um leque que dá para trabalhar com essa criança e a gente conseguir um tratamento efetivo, conseguir outras situações que, às vezes, a gente não consegue com o pai e com a mãe. Né? Então, a gente precisa... E isso não é fácil. Porque até você, às vezes, numa única consulta, igual às vezes com você, que o paciente não vai tantas vezes como comigo, isso te dificulta ter esse feeling, porque você vê o paciente ali em um único momento. Às vezes é uma consulta. 6 meses, exatamente, volta, daqui 6 meses. Aí eu não vejo o paciente hoje, daqui 1 mês, de novo, daqui 1 mês. Opa, na terceira consulta eu já consigo sentir um feeling ali daquela família, de uma situação comportamental, de alguma coisa. Por isso que eu falo que o pediatra às vezes é tão importante pra gente nortear para outras situações, porque às vezes você vai num subespecialista ou até mesmo no psicólogo, e o psicólogo não tem, ele tá vendo o paciente ali agora. Então é importantíssimo o encaminhamento, né, uma descrição. E muitas vezes você chega pro pai e fala, você vai falar isso. Chega lá, o pai não consegue te repassar do formato que a gente precisa. E isso vai influenciar diretamente na criança.
né? Então a gente também, essa importância desse acompanhamento eu sempre trago para os pais. Muitas vezes os pais chegam em uma única consulta comigo e falam: doutora, meu filho é autista. Eu falo: opa, pai, não, eu tô vendo ele agora, eu não vou conseguir te falar nada, eu tô vendo ele aqui, ó, o que você está me contando e o que eu tô vendo agora. Isso a gente precisa fazer uma análise, um acompanhamento, né? Quem acompanhava antes? Ah, não tinha acompanhamento. Então, como que a gente vai dar um diagnóstico? É outra coisa, outra situação. É muito fácil eu dar um diagnóstico, né? O problema é que Taxar a tem gente criança. no mercado que dá, Maíse. Sim, Esse é o problema. Sim. Mas é o que eu falo. Quando chega em mim, eu tenho esse cuidado, sabe? Esse olhar. Porque, gente, você chegar para um pai, para uma mãe e falar: seu filho tem um TDAH em uma primeira consulta? Você tá entendendo? É isso que, na verdade, os pais querem, né? Eles querem um diagnóstico. E rápido. Tem um diagnóstico, eu vou tratar, é aquela gotinha E qual que que eu é a vou dar gotinha que eu vou dar? e vai resolver o problema. Exatamente. Né? Então, assim, eu acho que tá tendo muito essa... Não é só na pediatria, em todas as áreas. Todas as áreas. Eu também recebo paciente chegando assim: eu tenho glaucoma? Eu falo: não sei. Eu preciso fazer os exames, preciso ver como está seu nervo, vou medir várias vezes a pressão, eu vou ver como que é seu histórico familiar, como que está a sua visão. Eu não consigo dar um diagnóstico assim na hora sem fazer essa análise, né? Então, realmente, assim, eu acho que hoje as pessoas estão muito imediatas, né? Aquele imediatismo, porque se você, às vezes, não dá, às vezes ele vai em outro lá que vai dar, né? E acha, tá? Sim. Ele E vai acha. procurar alguém para a resposta que ele quer. Isso quando ele não pega o diagnóstico dele no TikTok. Gente do céu, o que é aquilo? É uma dancinha com o dedinho apontando para um canto e para o outro que eu vou te falar. Tem mesmo. Tecnologia. E assim, o que assim, a gente, assim, de tudo isso que a gente falou, né? A gente falou um pouco da tela, que não... Claro, tem que cada um na sua área evitar. Mas, assim, o que a gente pode, às vezes, assim, como uma coisa prática, né? De dia a dia, assim, o que a gente pode fazer pelas nossas crianças, adolescentes, que seria, assim, uma questão de, em vez de eu dar a tela, o que eu posso fazer, né? Assim, claro que cada criança é específico para cada um. Mas, às vezes, assim, uma dica que poderia... não, é melhor dar tela, é melhor dar um brinquedo, é melhor deixar ela no parque, né? Eu sei que a Lara é melhor olhar para longe, né? Então, às vezes, assim, vai... Ir pro parque. ir Na pro oftalmologia, parque, né? a gente sabe hoje que uma das medidas de prevenção da progressão da miopia é 2 horas de atividade outside, fora de casa. Fora, ao ar livre, para Ao ela ar ter, livre, né? olhar para longe. Para longe. Raios UVA e UVB entrando dentro do olho. Faz um controle do crescimento axial do olho. Aí eu falo: mãe, vamos fazer o seguinte: 2 horas de atividades ao ar livre. Aí ela fala assim pra mim: vamos voltar pra parte de controle da tela. Dessa vez, mas eu chego em casa de noite, como é que eu faço? Eu falei: não tem ninguém em casa? Vamos levar. Pede pra alguém 2 horinhas só, vai andar de patinete, vai jogar bola, vai fazer um piquenique, vamos sair de casa. Compreendemos que o mundo hoje está bem diferente, né? Que às vezes pode ser um pouco mais complicado, mas a dica que eu dou sempre no meu consultório: sai de casa 2 horas por dia. Pronto, essa é a dica oftalmológica. A dica psicológica não ia ser diferente, tempo de qualidade. E às vezes não é o quanto tempo é, mas o que está acontecendo naquele momento. Porque se você consegue tirar 15 minutos sem o seu celular para ouvir sobre como foi o dia dela, mãe, olha esse desenho, mãe, olha isso, mãe, olha aquilo outro. Porque aí depois chega na adolescência e o que eu escuto no consultório eu pergunto para ela as coisas, mas ela não me conta. Quando eu escuto isso, uma das minhas primeiras hipóteses mas ela era perguntada? Ou isso é uma coisa agora? Agora você decidiu que você quer saber como é que foi o dia dela. Né? Então, às vezes, esse tempo de qualidade. Muitas vezes, enquanto contexto conjugal, a gente tem dificuldade. Às vezes é ali, resolver as coisas do dia a dia, cada um no seu, resolvendo o que tem que resolver. Às vezes, deitado na cama ainda, resolvendo o que tem que resolver. Ou então, eu tô muito cansada. Eu ia até comentar isso com vocês. As telas, elas não são só para trabalho pra gente, né? Porque eu não sei vocês, quando eu tô muito cansada, eu vou pra uma outra tela. Só não é essa. Mas é uma outra. E aí é meu descanso. Vou assistir um filme que eu queria assistir, uma série, é outra tela. A gente troca de uma tela para outra, né? Agora imagina, se no contexto conjugal a gente tem isso, imagina com as nossas crianças.
Então, sim, ela chegou à noite em casa. Mas à noite em casa você não tá com fome? Vamos fazer um trem. Ah, mas a criança manusear a faca. Não, mas ela não precisa manusear a faca. Gente, eu vou dizer pra Pode vocês. quebrar o ovo. Ele vai contar essa história do ovo a semana inteira. A semana inteira. Eu tive um caso que eu acompanhei que eu achava incrível. A família tinha vários filhos. Só que o pai trabalhava naquelas rotinas bem malucas, assim, de plantões. Que às vezes trabalha tantas horas, folga só uma outra parcela e tal. E como que faz para ter tempo de qualidade com 3 filhos? E aí, isso não foi uma coisa que eu dei a dica, por isso que eu tô repassando, que eu aprendi com eles. A gente aprende muito com as famílias. Muito. Era o dia do filho único. O dia do filho único não é sobre ir no shopping gastar. Não é. Aliás, eu lembro que uma coisa que ele me pontuava muito. Às vezes, menina, eu gasto R$10. E eu, gente, mas que dia do filho único é esse que com R$10 resolve? Aí eles vão à praia, aí eles brincam, aí ele contando. Aí eu pego fulano, eu arremesso ele longe. E aí isso já virou uma dinâmica na família. Porque eles criam uma rotina. Essa semana é a minha semana do filho único. E aí a gente estimula essas crianças também. Uma coisa que eu achava incrível era a negociação entre eles. Fulano, eu sei que essa semana é sua, do filho único, mas vai ter uma exposição lá no Espaço Cultural que eu queria muito ir com o papai. A gente pode trocar? E aí isso virava uma dinâmica dentro daquela família incrível. E aí eu me lembro dele falar, Bruna, às vezes o meu dia do filho único é 2, 3 horas com ele num lugar que ele queria muito ir. Ou uma coisa que ele queria muito me mostrar. Então é sobre tempo de qualidade. Você tá vendo que é um dia? Nem era todos os dias, porque esse pai não podia dar todos os dias. Entende? Então, eu gostei muito da dica das 2 horas outside. Mas eu diria isso. E aí, nesse momento, esteja presente. Porque, é o dia do filho único. Ouvi no podcast, eu vou fazer o dia do filho único também. Só que aí você vai e o fulaninho tá lá no parquinho e você tá aqui, No ó. celular. Aí ele tá assim... Mamãe, olha aqui, ó, eu vou descer, ó. Aí ela faz desse jeito assim. Lindo, filho. Aí faz o stories, fala, tempo de qualidade com o meu amor. Bem assim. Não é? Então esteja presente. Nem precisa desse trem, larga em casa. Ou quer fazer o stories? Faz e põe na bolsa. Essas histórias de paciente eu acho incrível, porque a gente aprende muito com eles. Eu tive um paciente que o vício dele era açaí. E a briga que a mãe levou pra me contar no consultório, Bruna, ele precisa entender que eu não tenho dinheiro pra tomar açaí todo dia. Eu busco ele na escola 5 horas, que é o tempo integral. Ele quer açaí. E se eu não dou açaí, aí ele dá birra, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E uma das coisas que eu acho incrível da terapia comportamental é que a gente não se restringe ao consultório. Então eu falei assim, então amanhã nós vamos no açaí. Você vai buscar ele 5 horas, a gente vai combinar, eu vou com vocês. Aí eu entendi o que era o açaí, Maísa. Chegava lá, ele nem triscava no açaí. Era o tempo que a mãe tinha. Era o tempo que a mãe tinha. Olha só. Olha. Aí eu brinquei com ela, não é o sair. É sair. Porque aí vocês vão, ele tá lá no escorrega e fala, mamãe, ó. E escorrega. Você viu? E o açaí fica lá Vi, inteiro. filho. E o açaí tá lá, não. Se ela não servisse o açaí pra ele, capaz que ele nem pedia. Então esse tempo de qualidade. Muito legal. E, doutora Maísa, alguma dica do... Eu acho, claro, o podcast tá o Brasil inteiro vendo, né? Mas aqui em Palmas a gente tem um privilégio de ter áreas verdes, né? De poder estimular a criança com a natureza. Eu acho isso muito importante, até em grandes capitais a gente vê que é uma dificuldade dos pais hoje trazer a criança para a natureza, e eu acho que a gente precisa resgatar isso dessas crianças, porque além das crianças não conhecerem, né? Eu morei em Salvador 3 anos, e aí um dia uma filha de uma professora minha falou assim, mãe, mas eu nunca vi uma galinha. E eu achei aquilo, pra mim, assustador. Porque eu falei, como assim? E ela tinha uns 5 anos. Aí a mãe falou assim, nossa, eu preciso marcar um hotel fazenda. Um hotel fazenda. Eu falei, meu Deus, a minha realidade é tão diferente. Eu cresci, nasci na roça, e uma criança de 5 anos não sabe o que é ver uma galinha. Conhece uma galinha de uma televisão. Então, assim,
a gente tem essa possibilidade aqui em Palmas. Então, uma coisa que a Bruna trouxe é o tempo de qualidade. Às vezes não precisa ser as 2 horas, mas 15 minutos. Então, sair um pouco de casa. Às vezes a criança está te pedindo só para sair de dentro de casa. Eu sei que a gente trabalha o tempo todo fora. Quando a gente quer chegar e ficar em casa, né? Descansar. Mas é missão mãe. Mas é missão mãe, exatamente. E uma coisa até que eu aplico com a minha filha é de fazer esse resgate do que foi feito durante o dia. Eu chego em casa, então, na hora do banho, às vezes eu não tiro um momento ali para estar com ela falando, né, para me contar, sentar ela ali, até porque não fica, né, a criança não vai ficar. Então, filha, conta pra mamãe o que você fez hoje, o que você brincou, qual foi a brincadeira legal, o que você mais gostou. Você falou do querer. Filho, o que você quer fazer de diferente essa semana? Ó, sábado é o nosso dia livre, né? Que a gente tem pra gente fazer as nossas coisas. O que você quer fazer? Então, deixar a criança também ter criatividade do querer, né? Então, isso é muito importante a gente trazer pro nosso dia a dia. Só que muitas vezes os pais não têm essa maturidade. Então, eu vou realizar uma janta, vou realizar uma comida ali à noite, traz a criança junto, me ajuda a fazer isso, me ajuda. Várias vezes eu já comprei brinquedinhos, né, de saladinha, então eu tô ali fazendo, ela tá do lado também. Dá mais trabalho, óbvio, mas é assim que a gente consegue resgatar e estar mais presente na vida dos nossos filhos. E isso vai fazer diferença para eles lá na frente. Porque né? é disso que eles vão lembrar. Eles não vão lembrar que você passou 12 horas fora. Eles vão lembrar que quando você chegava, você ia lá dar o banho e você perguntava como foi o dia. Exatamente. Isso faz muita diferença, né, na memória afetiva deles. E eles, com certeza, irão replicar isso com os filhos, né? Então, assim, meus pais foram os pais muito presentes e faziam muito isso comigo. Apesar do meu pai trabalhar muito fora, mas eu ficava naquela expectativa. Ai, meu pai vai chegar agora, meu pai vai chegar agora. Então, assim, eu já sabia. E é exatamente o que eu tenho de lembrança é aquele momento que meu pai chegava, brincava comigo, fazia isso comigo. E minha mãe passava o dia todo comigo, né? Então, isso faz muita diferença. E até mesmo pra gente resgatar os pais, né? A gente fala muito da maternidade em si. E os pais, às vezes, estão muito ausentes e deixa isso só para as mães, né? Como uma sobrecarga. Então, a gente também precisa chamar a atenção um pouquinho dos pais desse tempo de qualidade, né? E, às vezes, os dois juntos ali também, em algum momento, né? Com os filhos, isso é muito importante. Então, a gente tem esses benefícios aqui em Palmas. Outra coisa que é bem bacana é que a gente não demora 1 hora, 40 minutos para chegar em casa, né? Então, isso aqui faz muita diferença. Verdade. A gente consegue se locomover com muita facilidade e poder pegar nossos filhos na escola, né? Levar nossos filhos para atividade. Isso faz muita diferença para eles. Às vezes, para a gente é difícil, mas para eles fazem muita diferença. E a questão, às vezes, uma alternativa de rotina. pra tela, né? Sim. Porque se ele tá em casa a tarde todinha, foi pra escola de manhã, a tarde todinha na tela, por que não 2 vezes na semana no inglês, 1 vez na semana no teatro? Aí eu já ouvi, não, eu não tenho dinheiro pra ficar pagando esse tanto de trem, não. Gente, tem várias iniciativas culturais na nossa cidade. Várias. A criança vai, ela conhece outras pessoas, ela conhece outras dinâmicas, ela aprende a se expressar. Eu tenho um caso que eu tô acompanhando, que a minha recomendação terapêutica, em vez das gotinhas, foi teatro. Porque se ela não sabe conversar, não sabe se expressar, não sabe falar sobre as emoções, agora ela vai aprender. Não existe uma ferramenta melhor opção, do que né? o teatro para você conseguir passar uma ideia, para você ter consciência do seu corpo, da sua respiração, da sua fala. Gente, incrível. Incrível. Gente, né? a gente vai fazer o episódio 2, viu? A gente queria falar sobre tanta coisa. E, gente, esse assunto é tão, assim, apaixonante, né? Assim, nossa, ficaria mais umas 2 horas aqui falando. Mas, realmente, assim, a gente até ultrapassou um pouquinho do tempo, porque, realmente, assim, é um assunto muito legal mesmo. Eu vou começar a utilizar o Dia do Filho Único, achei incrível. É muito legal. E, assim, eu acho que isso realmente, assim, cada vez mais a gente tem que fazer isso, né? Levar a comunicação, né? Levar o que realmente as pessoas... Assim, hoje, né? Aproveitar a tecnologia para a gente poder passar essa informação.
E eu queria agradecer a presença de todas aqui. Nossa, foi incrível, foi ótimo. A gente vai marcar esse episódio 2 aí para continuar essa conversa. E lembrar que agradecer você que esteve aí, né, acompanhou. E não se esqueça de se inscrever aí no canal, curtir e ativar o sininho. Um excelente dia e um excelente dia para vocês também. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau.